Olá, estamos de volta. Tema da segunda-feira tem por título Judas teve muitas oportunidades. Então a gente já viu que Judas era uma pessoa de coração orgulhoso, né? Ele gostava de fama, gostava de falar mal das pessoas e veio morar com a família de Jesus. Quem que era a família de Jesus? Os discípulos, né? E aí, diariamente, Jesus, ele ficava coordenando aquele pessoal ali, porque não é fácil lidar com pessoas, tá? E aí Jesus tratava pacientemente os seus discípulos. Um era teimoso, outro era desconfiado. O Pedro era temperamental, queria arrancar a orelha do povo aí pela frente. Então, precisava ter todo aquele jogo de cintura e Jesus conseguia administrar isso aí, né? Porém, Jesus sabia que Judas estava sempre causando problemas. Ele estava sempre aprontando. E aí, por que Jesus não desistiu dele? E aí, o que vocês acham? Porque imagine você estar o tempo inteiro tendo que corrigir uma pessoa e aquela pessoa nunca muda. Mas Jesus era muito paciente e ele queria trabalhar naquele coração. Jesus sabia que Judas iria o trair, né? Por que ele permitiu que ele ficasse ali próximo? Eu jamais queria querer alguém que eu saberia, né, que iria me trair perto de mim, né? Mas não, Jesus aceitou porque ele ainda estava dando várias chances para Judas, tá bom? Então esse era o motivo de Jesus deixá-lo por perto. Era mais uma chance. Hora de pesquisar. Vamos lá. A coisa vai piorar. Vai ficar mais complicado ainda. Sabe por quê? Jesus deu um cargo muito importante para Judas. Qual será que foi o cargo que ele assumiu ali na família de Jesus? E até causou indignação entre os outros, porque alguns ficavam meio que olhando assim, ué, mas por que Jesus deu esse cargo para ele e não deu para mim? Né? Vamos lá, tá em João 13, versículo 29. Fala o seguinte, é a primeira parte só, tá? Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, então ele virou o quê? O tesoureiro. Ele que administrava o dinheiro ali da casa. Quem que administra o dinheiro da sua casa? É seu papai ou sua mamãe? Ou são os dois, né? Às vezes são as duas pessoas, às vezes é só uma. Então, quem começou a administrar as finanças ali era Judas. E algumas pessoas, quando elas mexem com dinheiro, elas ficam meio que querendo pegar um pouquinho para elas, né? Então é um cargo de muita responsabilidade, né? O tesoureiro da igreja tem que ser uma pessoa que tenha muita responsabilidade para não perder o dinheiro, né? Para cuidar direitinho daquilo ali. E Jesus deu esse cargo para Judas. Então ele estava pondo Judas à prova mais uma vez aí, tá? Questão 2. Se Judas fizesse parte da sua família, você teria confiança em dar seu dinheiro para ele guardar? E aí? A gente vai ler o parágrafo e aí vamos colocar uma resposta para isso. Então, fala assim, as pequenas quantias que caíam aos seus cuidados era uma contínua tentação. Sabe aquele doce que você fica olhando ali querendo comer o tempo inteiro? Era do mesmo jeito para Judas. Então, caía um dinheirinho, ele, eu queria esse dinheiro para mim, já ficava pensando ali. Muitas vezes, quando prestava um pequeno serviço a Cristo ou dedicava tempo a propósitos religiosos, lançava a mão do pequeno fundo do dinheiro. Eu ajudei a Jesus, então eu tenho direito a pegar um pouquinho desse dinheiro. Pegava. Eu estou preparando alguma coisa para Jesus levar para algum lugar. Eu estou trabalhando, eu mereço um pouquinho. Então, ele tinha sempre esse espírito ganancioso de querer pegar o dinheiro para ele, tá? A seus próprios olhos, essas desculpas serviam para justificar sua atitude. Mas, aos olhos de Deus, o que ele era? Um ladrão. Então, sempre que a gente ajudar a Jesus, ajudar alguém, a gente tem que fazer isso por amor, tá? Não temos que ficar pensando apenas no dinheiro. Não, eu só faço se você me der o dinheiro. Ou pegar escondido, que era o que ele fazia, né? Ele era um ladrão, tá bom? Aí agora, fala o seguinte, ó. A gente vai ler em João 12, versículos do 3 ao 6. Eu vou resumir, tá? Pra gente ganhar tempo. Fala o seguinte. Como Judas demonstrou seus maus traços de caráter a outros. Então, a história aqui em João 12, 3, 6, nós já estudamos.
Vocês lembram da história lá de Maria? Que ela quebrou um vaso de perfume, né? E aí derramou aos pés de Jesus. O que Judas falou? Como que ele ficou? Então aí nós temos um emoji e um balão, né? Aquele emoji que vocês usam no WhatsApp. Aí a pergunta, ela pede para a gente criar um emoji com uma carinha correspondente à atitude de Judas. Então a minha carinha, eu coloquei essa daqui, uma carinha de bravo, tá? Ele ficou bravo quando viu, olhando aquilo ali, aquele perfume que... Lembram quanto que custou? Lembram? Era um perfume que custou 30 dinheiros. Então, no balão, a gente vai escrever o questionamento de Judas, né? Por que não se vendeu este unguento, que era o perfume, por 30 dinheiros e não se deu aos pobres? Era o questionamento dele e a cara de bravo dele, né? Então, essa foi a reação. Para encerrar o nosso tópico de hoje, vamos refletir. O que há de errado em alimentar sentimentos de raiva, ódio, dúvida e egoísmo para com os outros? E aí, se você vai alimentando raiva de outra pessoa, quem é que está se machucando? É você ou é a outra pessoa? Ela nem sabe que você tem raiva dela, mas o seu coraçãozinho é quem vai ficar machucado aí, tá? Então, sempre que esses pensamentos, essas coisas ruins vierem à sua cabeça, troque por um sentimento bom, porque aí você vai crescer espiritualmente e você vai crescer emocionalmente, tá? Você não vai ficando ali uma pessoa triste, uma pessoa emburrada, tá bom? Então, a lição de hoje, tudo que nós fizermos para Deus, devemos fazer de coração e não alimentar maus hábitos. Tchau, fiquem com Deus e amanhã nós continuamos essa linda história de mudança de caráter. Tchau, tchau.